Pela TV RCA, nós estamos iniciando mais um ponto de encontro com uma característica política. É verdade que 2024 será marcado por eleições municipais. E nós entendemos que é muito importante, a esta altura, focarmos aquilo que poderá se desenrolar ao longo de mais alguns meses. E com muita alegria nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios Edna Martins, um dos nomes mais importantes no cenário político regional e também estadual, já que ocupa funções interessantes dentro do PSDB, no estado e também no próprio território nacional. Edna, uma alegria muito grande tê-la aqui e nós vamos conversar, evidentemente, aquilo que você mais domina, que é a política. Boa tarde, vamos. Satisfação estar aqui com você, viu? Agradeço muito essa oportunidade. Você que tem uma história já aqui no jornalismo da nossa cidade e cumpre esse papel tão importante de divulgar os acontecimentos, mas também de qualificar esse debate, né? Quando você propõe entrevistas qualificadas, eu acho que você qualifica o debate da política. Então, é muito importante esse trabalho realizado por você. Gostaria de reconhecer isso aqui de início, viu? Muito obrigado, Edna. Deixa eu fazer uma pergunta a você com relação ao cenário político que nós estamos vivendo e aquilo que poderá acontecer até o mês de outubro, quando acontecerão as eleições em nossa cidade. Edna, como é que você vê o quadro que se apresenta nesse exato instante, quando a grande preocupação do governo atual aqui em nossa cidade é concentrar forças através da junção de partidos? Veja, eu acho que a disputa, da maneira como está se desenrolando aqui em Araraquara, está considerando muito esse quadro de polarização, nacional que nós vivemos nos últimos anos, né, no país, entre a direita e a esquerda, e acredito que os dois lados tentam reforçar o time, articular o máximo de apoios possíveis para que possa ser vitorioso, né, nessa eleição municipal. Então, o que é uma questão também que nos coloca um problema, né? Porque fica um debate muito pequeno. Não se pergunta mais às pessoas quais são os projetos delas, né, para a cidade, quais são os problemas que nós vamos enfrentar. Se você reparar, esse debate não acontece, fica um debate empobrecido, no sentido de qual ideologia você faz parte, né? Então, eu acho que esse cenário vai estar um pouco ainda contaminado com essa polarização. O que nós vimos em pesquisas recentemente realizadas e também a nossa própria enquete organizada pelos nossos jornalistas é de que você desponta como uma das favoritas neste cenário. Muito bem. A sua concorrente, em que aparece dentro de um empate técnico, Eliana Onaim, que é do Partido dos Trabalhadores, ela também tem uma missão a cumprir, seguindo, evidentemente, aquilo que está sendo traçado não por ela, mas pelo prefeito atual, que pretende deixar uma pessoa da sua confiança à frente do executivo. Você acredita que realmente a máquina administrativa ela poderá surtir efeito e causar um impacto muito forte nesse processo que se avizinha? A máquina sempre causa um impacto, né? Porque, obviamente, tem um grupo de pessoas significativo que compõe o governo, que querem continuar, que defendem o projeto que está sendo desenvolvido. No entanto, ela não é definitiva, né? Eu acredito que tem vários elementos que entram numa disputa municipal, que não é só o poder econômico, que é importante também, que não é só a máquina administrativa, né? Que reputo assim, que é grande importância, mas não é só isso. Então, acho que outros elementos podem entrar aí na decisão do cidadão, né? Por um projeto
dependendo de várias conjunturas, né? Se o projeto que está sendo desenvolvido está sendo favorável, se está sendo modernizado, se está sendo atualizado, ou se existe um cansaço e já uma ineficiência de várias políticas públicas desenvolvidas. Então, acho que as histórias dos próprios candidatos e a sua relação com a cidade, acho que são fatores que também entram em jogo numa eleição municipal, que concorrem aí com o peso da máquina pública. O uso da máquina administrativa, a máquina pública, ela sofre consequências a partir do instante em que o próprio governante, ele, se tiver pontos negativos, logicamente, esses pontos negativos também serão transferidos, Sim. ainda que o candidato ou a candidata ela tenha condições plenas de realizar uma boa campanha. E a máquina pública, acima de tudo, dentro do que a gente observa, Edna, você acredita que é preciso ficar com um olho no gato, outro no peixe, outro na frigideira? Acho que sim, como sempre, né? A gente tem que ficar sempre vigilante na nossa sociedade. Acho que a gente tem vários instrumentos hoje que facilitam isso, né? Mas tem que ficar esperto. Acho que assim, na discussão, sobretudo, das eleições municipais, tem que considerar todos os elementos, né? Que fazem parte dela. Se você fosse candidata hoje e visse o seu nome dentro de um empate técnico, qual seria a sua reação no sentido de buscar alguma fórmula capaz de colocá-la na frente? Trabalhar, né? Trabalhar, conversar mais Mas com as você é de pessoas. bater de porta em porta? Ah, sou. Sou desse tipo de Entrar, candidata. de entrar e tomar café? Adoro, Ivan, adoro. Essa é a melhor parte, eu acho, sabe, das campanhas eleitorais, porque a hora que a gente sai, encontra as pessoas, revê as pessoas, ou a gente ouve críticas das pessoas, né? Sugestões. Eu acho que o que eu mais ouço quando a gente sai para conversar são sugestões. Sabe, olha, Edna, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E é a melhor feedback que a gente tem, né? Porque é real, é ali naquele momento, não tem nada programado, né? Então as pessoas estão à vontade para falar aquilo que elas pensam mesmo. E eu acho que qualquer pessoa que queira fazer política tem que ter disposição para escutar mais do que falar, né? Porque quando você escuta, muitas vezes a população te apresenta o problema é a solução. É a ciência de saber ouvir. Exatamente. É magnífico isso. Eu faço essa colocação de bater de porta em porta, de tomar café, porque o café, evidentemente, ele aproxima um pouco mais a pessoa e acaba quebrando aquele silêncio, né? Sim. Tá. E eu me lembro que eu trabalhei como coordenador na assessoria de imprensa do deputado João Lázaro de Almeida Prado, da cidade de Jaú, e por alguns anos fiquei à disposição do João Lázaro. E quando a gente saía para trabalhar, fazer esse tipo de visita, era, na época, não tanto café, mas era um tal de tomar que suco, Que suco. Tempos porque bons, né? ainda o refrigerante não tinha essa Aham. efervescência atual, né? Mas é um tempo que realmente nos possibilitava uma aproximação muito grande com o ser humano. Sim. Porque nessa situação também, nem coloco como eleitor, mas como uma pessoa talvez necessitada de alguma coisa, até mesmo de ouvir uma palavra amiga ou então de receber um tapa nas costas, que é muito costumeiro, né, dentro do cenário político. Mas E hoje, se me permite o- só, né? Eu acho que é a questão das redes sociais, da comunicação ágil, tem várias coisas positivas, mas uma das coisas negativas, e tem várias negativas também, né? Uma das negativas é esse distanciamento, né? Porque tem muita gente que acha que comunica pela rede social e está pronto, né? É isso, já conversou com a população, já fez o contato. E, na verdade, nada substitui o contato humano, essa conversa humano. do cafezinho, esse olho no olho, né? Porque é de fato onde você compreende as dores da comunidade, né? Das pessoas.
Edna, você acredita que a Eliana Onaim, em função da máquina administrativa que está colocada à sua disposição, a esta altura ela estaria eleita? Não, é como eu te disse, eu acho que ela tem muitas chances, como a pesquisa coloca também, tem apoio governamental, mas esse não é todo o elemento necessário para se ganhar a eleição, né? Então, acho que nós estamos diante de um cenário difícil. Não tá, ninguém ganhou a eleição. Eu verifiquei, são 3 nomes que despontam neste pleito de outubro deste ano. O nome seu é Dina Martins, da Eliana Onaim e Dr. Lapena. 2, pelo menos, a gente tem assim quase que certeza que estarão participando do pleito. O nome de Lapena ainda se encontra em dúvida, talvez por causa dos problemas que ele me disse, problemas pessoais. Mas qual seria o melhor para você enfrentar e bater de frente? Eu acho que os dois são igualmente difíceis, mas acho que dá para enfrentar os dois. Não tem problema. Ótima resposta, né? Realmente é uma resposta política. Eu perguntei para você sobre a questão de se trabalhar com a máquina na mão. E eu tenho visto constantemente o prefeito Edinho levando a tiracolo a Eliana, certamente está usando a experiência dele para que possa fazer uma apresentação do nome. Você entende que neste ponto, ou este ponto teria que ter uma legislação de não se dar tanta transparência, ainda que oficialmente não se apresente a Eliana como candidata? A nossa legislação hoje permite, né, que isso seja feito. Então, é legal, não tem nada irregular nisso. É também legítimo, né, que o Edinho, como prefeito, queira Fazer. fazer a sua sucessora e escolher a sua candidata e apresentá-la, né? Acho que a legislação, nesse quesito todo de eleição, Ivan, precisa muito ser aprimorada sempre, sabe? Porque nós até conquistamos essa questão já dos afastamentos, né? As pessoas têm que se afastar dos cargos que estão sendo Isso. ocupados num determinado tempo. Isso não era assim antes, né? Mas isso já é uma conquista, porque pelo menos você tem um distanciamento. Tem algumas proibições, né, de participar em eventos públicos naquele período da campanha, né, e de inaugurações e tudo mais. Então a gente avançou, mas ainda precisamos avançar mais nesse sentido. No entanto, acho que é perfeitamente legítimo o que está sendo feito, né? Não temos o que Exatamente. questionar, né? Nós estamos conversando aqui com Edna Martins, que é presidente do PSDB Mulher no Estado de São Paulo, é também vice-presidente em nível de Brasil, e a Edna provavelmente, vamos colocar no condicional, poderá ser candidata a prefeita aqui em Araraquara. E tanto é verdade que o seu nome desponta como um dos favoritos nas próximas eleições. Edna, eu fiquei sabendo nesta semana do desligamento da Prefeitura Municipal do Sérgio Película, que vinha ocupando o posto de secretário municipal de obras. Muito bem. Ele é um ex-tucano, um ex-membro do PSDB, e teve uma trajetória até mesmo marcante. Sim. E que havia sempre nele uma confiabilidade sobre o trabalho que ele colocava em prática. Como é que você observa essa saída do Película da Secretaria Municipal de Obras? É uma estratégia, é uma proposta política, é uma questão de necessidade para que se tenha alguém mais próximo do prefeito para poder executar efetivamente obras, ou é desconfiança? O cara está lá, é de outro partido, não vai andar com a obra no mesmo ritmo que uma minha do PT. Olha, Ivan, eu não sei te dizer assim, o que foi que ocasionou a saída do Película, né? Mas
A gente reconhece no Película um técnico importante, trabalhou no governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Regional durante bastante tempo, né? Cumpriu um papel importante regionalmente aqui com os municípios. Quando ele assumiu este cargo, foi uma proposta feita a ele, e imediatamente após ele se desligou já do partido, né? Então, e agora, mais recentemente, ele se desfiliou do PSDB. Então, eu não sei te dizer as motivações que levaram à saída dele nesse momento, até porque a gente não tem tido mais esse contato partidário, né? Tem muito respeito pelo Película e espero que esteja tudo bem. Ele é um profissional qualificado, tenho certeza que ele vai rapidamente ser aproveitado em outras esferas aí, né? Você é uma política experiente. Você faz parte de um time de sociologia bem admirado, bem respeitado, bem conceituado e tem uma visão praticamente diferenciada daquilo que poderá ocorrer e também daquilo que a população necessita. E você tem o conhecimento disso, você tem também circulado entre outros partidos, buscando uma aproximação e tentando montar uma frente em que possivelmente se torne uma candidatura única para poder combater o lado da situação. É fato isso, Ed? Ô, Ivan, eu tenho uma trajetória, um perfil na minha, Aliás, brilhante, um perfil brilhante. na minha trajetória de muita conversa sempre. Eu acho que eu fui muito bem sucedida na Câmara, aprovando vários projetos, muitas vezes polêmicos até, em função do fato de conversar muito. Ouvir, adequar os projetos àquelas críticas que os chamados opositores, né, pessoas de outros partidos faziam. Mas eu sempre achei assim que a gente está sempre, independente de partido, na política, tratando do interesse da população, né? E acho que esse daí deve ser o nosso principal eixo a fazer política. Então, na Câmara eu sempre tive esse perfil. Eu fui trabalhar, fui convidada pelo João Dória, fui coordenadora de políticas para as mulheres no governo do estado de São Paulo. Nós lidamos com 645 municípios governados por partidos diferentes, então também não foi diferente. Todas as políticas que nós realizamos foram destinadas para os municípios por motivos técnicos, por qualificação da política e não por motivo político. Podem fazer qualquer crítica ao governo do Dória, mas isso é uma coisa que é reconhecida por todos. Todos foram igualmente contemplados no governo dele, né? E eu acho que essa é uma característica muito bacana da gente manter na gestão pública, né? Porque a gente precisa ter esse espírito. Uma coisa é a eleição, a gente vai lá, disputa nossas ideias, e quem ganhou a eleição que vai governar precisa governar para todas as pessoas, né? Então, é com esse espírito aqui que eu estou pensando também nessas eleições municipais. Nós estamos num momento difícil do nosso país. Os municípios estão com dificuldades reais, né, nas suas contas, não fecha a conta, né, Ivan? É muita responsabilidade para os municípios. Essa é uma luta que tem sido feita pelos municipalistas no nosso país. Nós precisamos melhorar essa distribuição de recurso. Então, o que vai acontecer? Ninguém vai conseguir governar sozinho. Nós vamos precisar, eu acredito que no próximo período no Brasil, de boas articulações políticas para você arregimentar o máximo de apoio para conseguir governar. Então, eu tenho feito isso. Eu estou conversando com todos os partidos da nossa cidade, todos aqueles que querem, evidentemente, né, conversar, em nome do PSDB, da nossa articulação com o Cidadania, porque nós funcionaremos aqui como uma federação, né, para conversar sobre qual é a compreensão dos partidos sobre o próximo momento da nossa cidade. Entende? O que a gente precisa fazer? Qual é a leitura que está sendo feita pelos políticos? Porque tem a parte que a gente ouve a população, entende o que ela está achando que é deficiência, né? E a gente ouve o que é a compreensão dos políticos sobre o próximo período. Né? Nós, do PSDB, pensamos pelo menos 3 eixos de questões que são muito importantes.
Então, nós pensamos na questão da gestão pública em si, da máquina pública, isso que a gente vem falando aqui, que nós avaliamos que precisa ser modernizada, atualizada em Araraquara. Precisamos ter nos preocupar mais com a eficiência da gestão mesmo, né? Edna, só para perguntar, você falou da máquina pública, é, o que, qual a transformação que ela teria que ter neste momento para poder proporcionar à própria coletividade uma condição, uma qualidade de vida, um envolvimento maior na política para poder participar das políticas públicas? Veja, Ivan, a gestão pública pode, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, ter uma produção de conhecimento sobre a nossa cidade que atualmente não temos produzido. Por exemplo, a prefeitura recebe uma série de informações todo dia, na saúde, no desenvolvimento econômico, em vários lugares, certo? Então, nós precisamos ter esses dados, saber como é que se comportam as políticas públicas no nosso município e fazer a avaliação da sua eficiência. Por exemplo, é comum a gente lançar um programa social que é muito importante, muito legal, todo mundo acha legal, a gente acha que vai ter um efeito e pode não estar tendo efeito lá na ponta para as pessoas, entende? Então, isso precisa ser medido. É isso que eu estou falando de modernizar, de qualificar essa gestão pública, né? Medir o resultado das coisas que são realizadas, para ver se o dinheiro que a gente tem, que é tão pouco, está sendo aplicado naquilo que promove resultados para a gente. Né? Óbvio que toda essa questão de gestão pública no cenário nacional e no municipal não é uma questão, não é um privilégio de Araraquara, mas é da gestão pública. Essa questão da transparência, do envolvimento da população, da transferência de informação para a população é sempre bem complicada. Nós temos um instrumento importante em Araraquara, que é o orçamento participativo, né? Mas que, do meu ponto de vista, é ótimo, tem que continuar e pode ser aprimorado, sabe, nesse sentido. Por exemplo, nós temos audiências públicas na Câmara que discute todo ano o orçamento. Cada secretário, aliás, é uma propositura minha essa, me orgulho Ótimo, muito parabéns. dela. Todos os secretários têm que ir lá na Câmara e explicar qual é o orçamento que vai ser desenvolvido no ano seguinte. Veja, por que nós não juntamos essas duas iniciativas e promovemos essa discussão com a população? Né? Fazemos uma grande democratização da discussão sobre o orçamento. E aí, é óbvio, precisa ter pessoas preocupadas com a linguagem que se faz isso, como se traduz, porque o orçamento é uma peça técnica. Né? Então, acho que essa parte de gestão pública pode pensar essas coisas, pode ter um núcleo que vai avançando nessa direção. Né? E também melhorar atendimento em geral à população, né? Qualidade de atendimento. Por exemplo, os pequenos empresários, os empresários reclamam, né, de lentidão na expedição de documentos e tudo mais. Será que a tecnologia não pode nos ajudar a melhorar isso na gestão pública? Eu acredito que sim. Onde está sendo feito, a gente tem visto muitos bons resultados, né? E esse trabalho, você acredita que poderia aproximar ainda mais a população, ter uma interação mais ampla e também, com base na tecnologia, tornar tudo isso um pouco mais humano? Creio, sim. Acho que a gente pode, na gestão pública, é um lugar extraordinário para a gente usar a tecnologia Porque é um para o leque, humano. né? Se abre, né? É um Exato, leque. exato. E você tem desde isso, né, da produção de conhecimento, e obviamente esse conhecimento traduzido deve ser conversado com a população. Né? A população não é uma massa homogênea, né? Então, eu tenho falado isso a minha vida inteira. Quando os gestores públicos conseguirem olhar para a população como ela é, a gente vai melhorar as políticas públicas. Porque a população é mulher, homem, idoso, criança, negros, pessoas com deficiência. Se a gente olhar para ela assim, sabendo o que cada setor desse sofre, a dor de cada setor desse na nossa cidade, nós vamos ter políticas públicas mais focadas, né, para resolver problemas específicos das pessoas. Fala uma coisa, por exemplo, transporte público.
Nós vamos pensar transporte público para Araraquara, maravilha. Nós temos que pensar nas regiões e tudo mais. Mas pensemos nos deficientes. Como é que se dá a mobilidade dessas pessoas? Isso é Exato. pensado quando você pensa uma política de transporte público? Então, é esse olhar mais apurado, mais sensível para as políticas públicas e mais cuidadoso que eu acho que pode fazer com que a gente economize recurso, inclusive, nas políticas públicas, sabe? E acerte mais. Onde tem que acertar, que é lá na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Né? Olha, gente, eu gosto de conversar com a Edna, porque de uma forma bastante simples ela consegue fazer com que possamos entender a realidade das pessoas e principalmente de uma comunidade. Ainda mais quando essa pessoa, no caso a Edna, ela tem um envolvimento assim muito grande, não diria muito antigo, Por mas favor. mas uma convivência com a comunidade que a torna praticamente filha dessa mesma comunidade, no sentido de possibilitar ajuda, auxílio, atendendo às necessidades das pessoas nas mais diversas áreas. E ela falou do transporte público, que diretamente impacta, né, as pessoas que mais Todo dia. precisam, né, as pessoas mais simples, mais humildes, e são as pessoas mais sofredoras, né, Edila? Em Exato. todas as áreas, Acabam saúde, pagando. educação. Exato, Ivan, paga conta de todos os problemas da nossa sociedade, né? É muito complicado isso. E eu vejo hoje uma linha de governantes aí que falam, tem algumas frases feitas, falam que vão trabalhar com desenvolvimento, com economia, mas não se importam com as pessoas. E não pode, isso é uma coisa que a gente não pode deixar morrer na política. A gente faz política para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, temos que botar toda a energia, todo o conhecimento disponível. Isso é outra coisa que a gestão pública usa muito pouco. Conhecimento. Nós temos aqui, Ivan, o Nesp, nós temos aqui a Uniara. Todo dia esse pessoal está Instituto. produzindo conhecimento, estão fazendo pesquisa, estão trabalhando com isso. A gente não aproveita esse conhecimento, sabe, para fazer melhores políticas públicas, melhorar a vida das pessoas. Né? Então, eu acho que isso são coisas que nós precisamos dar esse passo adiante. E você falou uma coisa muito importante, né? Esse pessoal técnico, pessoal que realmente vive dentro de uma tecnologia avançada e possibilita não apenas a pesquisa, mas principalmente resultados positivos, esse pessoal precisava ficar mais próximo, Precisa. porque nós somos leigos. Há que se entender que há pessoas mais inteligentes, cada qual na sua área, evidentemente. Sim, e essa Isso questão faz do. parte do seu projeto Sim. futuro? E essa questão de conhecimento, Ivan, não é uma coisa assim que se adquire e acabou. Por que que a universidade é importante? Porque eles estão todo dia fazendo isso, atualizando isso. Né? A gente pode estudar muito, tudo mais, mas você precisa ter acesso a um conhecimento que está sendo produzido agora, né? E a universidade está fazendo isso todo dia. Quando eu fui vereadora, Ivan, nós fizemos uma grande aproximação com a universidade aqui, com a Unesp, que nós desenvolvemos o projeto da Escola do Legislativo, onde nós promovemos vários encontros que qualificou, era tanto para os vereadores quanto para a população, oferecemos curso de Libras, mas eu acho que o mais interessante foi o projeto do jovem, não é, como é que chama aqui? Parlamento Jovem. E que a Unesp assumiu a responsabilidade de dar aulas nas nossas escolas para os alunos. Eles iam, não eram os políticos, os professores, os doutorandos iam lá dar aula sobre política para os nossos jovens. Política, assim, olha, como funciona o Estado, de É a quem é a formação do responsabilidade. cidadão, né? Exatamente. E no segunda parte do curso, os próprios alunos elaboravam projetos, né, para apresentar para a Câmara Municipal. E a gente fazia uma sessão, isso ainda está funcionando, está acontecendo. A gente fazia uma sessão onde os alunos apresentam os projetos formalmente, numa sessão oficial mesmo deles, elegem o presidente, a mesa, tudo. E era muito lindo a gente ver, assim, eles entrevistavam os alunos antes dessa experiência,
E os alunos dizem, não gosto de política, não ouço notícias, não tem nada a ver comigo. E depois os alunos diziam, puxa vida, agora eu assisto o jornal, eu fiquei interessado, eu vi o quanto a política tem a ver com a minha vida, o quanto é importante eu participar. E isso é uma coisa muito bacana. Então, veja, só um pequeno exemplo, né? Que a universidade pode promover. Eles têm lá os alunos já com bolsa de estudo e tudo mais, que podem fazer isso, qualificar os alunos da escola pública, né? Então, assim, Ivan, nós temos na área de economia, na área da pedagogia, em todas as áreas aqui, a gente pode aproveitar o conhecimento produzido, né? Como um retorno para a nossa cidade. Né? A universidade tem que fazer, tem que dar um retorno também para a sociedade. Então, acho que não é uma falha só dos governantes, viu? Da universidade também. Eles também têm que se abrir mais para essa Se possibilidade, oferecer, né? né? Exato, exato. Agora, Bom, nessa linha aí, eu estava te dizendo que a gente pensou em 3 aspectos importantes. Um é isso. esse da eficiência da gestão pública, o outro é essa ideia do desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico sustentável. Né? Porque eu acho que hoje, dadas as condições que nós vivemos no mundo, no nosso país, em Araraquara mesmo, não dá para pensar em desenvolvimento sem pensar nas consequências ambientais, que o desenvolvimento pode trazer e como a gente promove esse desenvolvimento, né, no nosso município. Então, acho que tem uma questão aqui de promoção de geração de emprego e renda que nós temos que avançar. O governo municipal tem alguns projetos bem interessantes, mas, como eu te disse, eu não sei do resultado, quanto isso impacta de fato na vida das pessoas, quanto de emprego realmente a gente está gerando, quanto a gente está conseguindo inserir essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, acho que a gente tem que aprimorar isso. E acho que Araraquara cumpre um papel tão importante na nossa região que ela é um motor do desenvolvimento regional, né? Ainda. Nós demos uma paradinha nesse envolvimento, mas eu acho que o movimento de Araraquara dita muito o movimento regional. Então, nós temos uma responsabilidade a mais aí, né? De ir buscar, e eu acho que a gente pode se aliar aos municípios do entorno, são cerca de 29 municípios, 26 municípios da nossa região, e nós podemos trabalhar em conjunto para buscar mais desenvolvimento para a região, porque a região junto é mais forte Mais do que forte. uma cidade só. Né? Então, esse trabalho de articulação também regional, acho que Araraquara precisa fazer, precisa estar antenada para isso. Né? Hoje já existe uma organização e acho que Araraquara pode cumprir um papel muito importante nisso. A É, outra coisa é a última. é a última, a questão do compromisso social, né, Ivan? Ah, O sim. nosso país é um país absurdamente desigual. Então, eu não sei onde é que as pessoas encontram sustentação para dizer que as políticas sociais não são importantes. As políticas sociais são fundamentais, né? A gente pegar o significado de Bolsa Família no nosso país, na nossa cidade, em toda a nossa realidade, ele é muito importante. Então, nós não podemos deixar num país tão desenvolvido, tão importante mundialmente, né? Tão bem colocado, até podemos melhorar muito, mas bem colocado, a gente ter pessoas passando fome, pessoas morrendo em situação de qualidade de vida precária, né? Nós precisamos ter essa responsabilidade social, né? Eu Isso teria acredito vindo nisso. da educação. O quê? Uma educação falha, é evidente que você vai ter uma consequência drástica no futuro. É o Sim. que nós estamos vivendo. Eu acho que é um O conjunto, índice da né? criminalidade. Sim. A educação é, como todo mundo sempre diz, fundamental, né? Para tudo. Todos os países que se desenvolveram, Ivan, tá aí na nossa cara, a gente não precisa ficar inventando a roda, né? Todos os países que se desenvolveram, que tiveram sucesso, investiram na educação, investiram na qualificação dos seus profissionais, no salário dos seus profissionais, e aí a gente, consequentemente, tem uma educação melhor, né? Eu não tenho dúvida disso. A educação é o nosso motorzinho da mudança que a gente tem para fazer. Mas, nas atuais condições em que vivemos, não é possível falar que a gente não tenha que ter políticas reparadoras e políticas que ainda garantam às pessoas o mínimo
né, de social. Isso está, inclusive, na nossa Constituição, né, um preceito constitucional. Então, esse é um compromisso nosso do PSDB também. E, sobretudo, como a gente discutiu muito nos últimos tempos, um compromisso com a democracia, que é fundamental, né? Não, como dizem as frases conhecidas, não existe sistema melhor, né, do que a democracia. A gente ainda não viu, né? Então, talvez um dia a gente invente uma coisa mais avançada, mas a democracia nos permite igualdade de participação, igualdade de condições de opinião, enfim, uma série de coisas que o passado a gente não quer retomar nesse sentido do cerceamento das liberdades, né, que também é um preceito constitucional nosso, né? Então, acho que estamos num bom caminho, com muita coisa para resolver. Bem, nós estamos conversando aqui há 30 minutos com Edna Martins, presidente do PSDB em Araraquara, e só para finalizar, como não poderia deixar de ser, Edna, se você fosse candidata e você tivesse que se despedir 3 dias antes das eleições, como é que você faria para o seu público, para o seu eleitor? Porque você já falou do plano, o que vem por aí agora? Deixa só fazer uma observação aqui, que nós do PSDB, nós colocamos 2 nomes agora para a Exatamente. disputa municipal. Tem o meu nome. Democracia. Exato. E tem o nome do Rafael De Angeli, que é um vereador que está fazendo um trabalho muito bom na Câmara Municipal, especialmente nessa parte de fiscalização, né? Ele tem fiscalizado as escolas, tem fiscalizado os serviços públicos, tem feito um trabalho de gente grande, né? E é uma pessoa, um jovem, que nos dá muito orgulho pela sua atuação. Então, nós podemos ter um ou outro, mas para nós o mais importante nesse momento é isso que eu te disse, são o projeto, né? As ideias, afinal, nós vamos ser candidatos para defender o quê? Né? Então, nós defendemos essas prioridades que eu te disse aqui, e se eu estivesse há 3 dias da eleição e fosse eu a escolhida para ser a candidata a prefeita, eu diria para a população, vocês me conhecem, já faz muitos anos que eu me dedico a Araraquara. Desde o Cedro Mulher, eu criei ainda lá, jovenzinha, onde construímos uma grande aliança com as mulheres de Araraquara, no combate à violência, na busca por igualdade. E depois na Câmara Municipal, já fui testada, já trabalhei em várias instâncias governamentais e quero colocar esse conhecimento a serviço de Araraquara. Muito obrigado, Edna Martins, pela sua participação. Lembrando que eu gostaria imensamente que o Rafael De Angelis viesse até aqui. Será o nosso convidado em uma próxima oportunidade para que possa expor também aquilo que ele pretende fazer juntamente com vocês, um trabalho conjunto, visando, logicamente, a interação com a comunidade e um engrandecimento e a qualidade de vida dessa gente extremamente necessitada. Mas, Edna, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade que nós vamos convidá-la em função do seu conhecimento, da sua experiência, a maneira com que você se comporta com facilidade de entendimento. Isso é o que hoje nós precisamos. Não bastam as frases mais bonitas, contundentes, opulentas, tal, mas aquilo que a população gostaria de ouvir. E você faz isso com muita propriedade. Obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade, viu? Mais uma vez. Obrigada. Estamos encerrando assim o nosso ponto de encontro. Lembrando que a entrevista com Edna Martins ela vai estar em disponibilidade em todas as plataformas da nossa rede social. Um abraço a todos e até a próxima.